Essa, senador Medeiros, é a primeira semana do ano aqui na Câmara, no Senado, na Câmara, no Poder Legislativo. Eu creio, portanto, que é um bom momento de fazermos uma pergunta. Estamos iniciando 2017 maiores ou menores do que 2016? Quando eu digo nós, eu falo realmente no sentido amplo. Nós, o mundo, está entrando 2017 melhor ou pior do que 2016? O Brasil está entrando 2017 melhor ou pior do que 2016? O Senado. Estamos começando hoje melhores ou piores? E cada um de nós também. Do ponto de vista do mundo, eu tenho a impressão que dá para a gente perceber que não estamos começando 2017 melhor do que 2016 terminou. Nós estamos com os mesmos conflitos internacionais, com a mesma tragédia da migração, com uma economia que não consegue se recuperar internacionalmente e, além disso, com um governo norte-americano xenófobo, que tenta construir um muro para separar os Estados Unidos da América Latina, cortando o continente. Nós estamos vendo na Europa o aumento das posições nacionalistas contrárias à integração do mundo, que é algo que todo mundo sempre desejou. A humanidade ser uma, respeitadas as diversidades nacionais, mas convivendo sem guerras. Nós estamos caminhando mais para guerras hoje do que em 2016. Nós não estamos começando um 2017 mais humanistas do que 2016. 2017 começa menos humanista, menos solidário do que 2016, que já não era um ano de grande solidariedade. E o Brasil? Por um lado, temos algo a comemorar em 2017, nesse início, em relação a 2016. A economia, apesar de que continua com a recessão, mas já damos sinais de recuperação da economia. A inflação, no começo de 2017, está num nível bem abaixo do que estava em 2016. Mas tem a tragédia do desemprego, que não estamos melhores em 2017, nesse início de ano, do que estávamos em 2016. Politicamente, temos, por um lado, um governo que não está sob aquelas mesmas pressões do governo da presidente Dilma, mas um governo que carrega ainda a falta da clara legitimidade de não ter passado pelo voto direto no cargo de presidente. Chegou pela vice-presidência. Nós chegamos politicamente em 2017 com alguns gestos do governo que nos faz, senador Medeiros, que nos traz preocupação. Nos preocupa a indicação de um ministro de Estado para ir ser juiz da Corte Suprema. Nos preocupa por causa da maior das deficiências que nós carregamos de 16 para cá, que é a falta de credibilidade nos líderes nacionais. E quando eu digo os líderes, eu começo pelo presidente da República, depois por cada um de nós que exerce atividades políticas. Não dá para dizer que 2017 estamos melhores, como deveríamos estar. Embora deixamos de lado um certo caos que havia naquele momento na economia. Mas na segurança, 2017 está nos manifestando uma situação mais dramática do que 2016. O que hoje acontece em Vitória nos permite ver um agravamento em 2017 daquilo que alguns de nós já falou aqui, que é um processo de desagregação social que parece estar sendo um destino imediato do Brasil. O que acontece em Vitória é uma desagregação.
uma polícia que não cumpre sua função, uma violência que se expande de uma maneira maior do que a gente vê na Síria. Esses últimos dias morreram mais pessoas, provavelmente, em uma cidade brasileira de Vitória do que em toda a Síria, talvez, que é um país em guerra civil. É uma desagregação que nós estamos caminhando em 2017, que já vem de antes, mas que em 2017 nós não demonstramos ainda que estamos esbarrando. E aí, senador Medeiros, é que me preocupa que o presidente da República, Michel Temer, no momento de tanta gravidade na segurança, tire o ministro da Justiça e que agora se chama também da Segurança Pública. Ou seja, desarvorou o comando da luta pela ordem. O comandante da luta contra a desagregação que vem da violência foi retirado do comando. Daí, uma outra preocupação, senador Medeiros, que é o fato do Exército ter que ocupar ruas. Isso é de uma gravidade que as pessoas não estão percebendo. Você já imaginou, senador Medeiros, se um dos nossos soldados do Exército, que está ali para defender a ordem, der um tiro e matar alguém? Isso foi uma criança, isso foi uma mulher. Já pensou o que significa isso no imaginário brasileiro, um soldado brasileiro, no cumprimento da sua obrigação aqui dentro, quando a sua obrigação devia ser lá fora, assassinar alguém? Mas pior, senador Medeiros, e se um desses jovens soldados, despreparados, porque eles não são preparados para isso, senador Regufe, se um deles, diante desses cretinos que estão saqueando hoje, se diante desses que estão saqueando, ele jogar a arma no chão e sair correndo com o povo atrás, e a televisão filmando um soldado brasileiro fugindo de moleques na rua. O que é que significará isso no imaginário brasileiro? Nós estamos num momento extremamente perigoso. Nesse momento perigoso, o presidente da República tira o comandante da segurança, que era o ministro Alexandre Moraes, e o indica para o Supremo. E isso de um presidente que é do ramo, um presidente que conhece o mundo jurídico, que é capaz de saber quem são as pessoas que podem fazer esse trabalho. O ministro Moraes passa a ideia, e eu acredito, de uma imensa competência jurídica, mas a indicação dele traz um imenso custo político. E eu não consigo acreditar que em todo o Brasil não tivesse nenhum jurista com competência para ir para a Corte Suprema sem os custos políticos da indicação do doutor Alexandre Moraes. Isso atrapalha, em 2017, quando eu comparo com 2016, a credibilidade. Lembro que aqui eu disse que a principal tarefa do presidente Temer era recuperar a credibilidade na presidência da República e, através da presidência, inclusive, na política. Eu me lembro que eu brincava dizendo que toda vez que fosse fazer o nó da gravata, escolher a cor da gravata, o presidente Temer devia perguntar qual é a cor que passa mais credibilidade, qual é a forma do nó que dá mais credibilidade, como é que eu apareço para recuperar a credibilidade. A indicação do ministro Moraes não agregou credibilidade no exercício da presidência da República, apesar de que eu não tenho dúvidas sobre a competência técnica dele. Por isso, 2017 não começa dando-nos tranquilidade no que se refere ao mundo, no que se refere ao Brasil. Ontem aprovamos uma lei que eu espero que o presidente sancione rapidamente para o ensino médio, que sem dúvida alguma vai melhorar o ensino médio, mas muito pouquinho. A 17 não começa melhor do que 16 no conjunto do sistema educacional brasileiro, apesar da melhora que virá certamente da medida provisória que foi aprovada ontem. As contas nacionais, eu não tenho dúvida, que começam 17 sinalizando para um equilíbrio maior.
graças à PEC aprovada no final do ano passado, que limita os gastos. Mas 17 não está parecendo um ano muito melhor do que 16, no que se refere ao mundo, no que se refere ao Brasil. E eu guardo para falar do Senado e de cada um de nós, depois da parte do senador Regufe. Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu queria aqui falar sobre o que Vossa Excelência colocou, sobre essa questão dessa indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Muita gente fala que o modelo brasileiro foi inspirado no modelo norte-americano, que na Suprema Corte norte-americana os ministros são escolhidos pelo presidente. Só que a Suprema Corte norte-americana ela não julga parlamentares. Ela ela apenas discute as grandes questões constitucionais do país. Mas ela não é um tribunal que julga parlamentares igual ao Supremo Tribunal Federal. Ela tem um caráter diferente. Eu já acho um absurdo, eu me pronunciei aí onde Vossa Excelência se encontra, na terça-feira, contrário a essa indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu já acho um absurdo, já considero um absurdo esse loteamento dos ministérios pelos partidos políticos. Isso já é um absurdo. As pessoas não estão entendendo a vontade da sociedade, o direito da sociedade de ter ministros que estejam ali pensando no interesse público, no cidadão, pensando na sociedade, não em fazer máquinas políticas para os partidos políticos. Então, já é um absurdo num simples ministério, num ministério. Agora, no Supremo Tribunal Federal, você querer que ali esteja alguém indicado por forças políticas, não é possível que as pessoas achem esse modelo um modelo correto. Pode parecer justo para quem está de longe, porque para quem está aqui, como nós estamos, o indicado muitas vezes fica devendo favor para o presidente da República que o indicou e para os senadores e para um grupo de senadores que lhe deu sustentação. O Supremo Tribunal Federal, nós temos que ter uma justiça isenta de influências político-partidárias, com capacitação técnica, com qualificação técnica de quem está lá, mas isenta de influências político-partidárias. Uma justiça que seja justa, que seja isenta. E quando se... mas antes também fizeram isso. Eu era contra antes e continuo sendo contra agora. A minha posição é a mesma. Eu acho que esse não é o modelo correto. Não é isso que melhor preserva o interesse público. Nós temos que ter pessoas ali que sejam isentos de influência político-partidária, que na hora que votar algo, pense só se aquilo é justo ou se aquilo não é justo. Que ela pode até errar, porque todos nós somos seres humanos. Mas tem que ser alguém que o fator motivacional de um voto, de uma ação, seja se aquilo é justo ou se aquilo não é justo. E não pensando em defender um determinado grupo político. Isso não é correto. Já não é correto nos ministérios, porque essa forma que todo mundo acha, a política é assim mesmo, um ministério para cada partido, aí coloca lá. Ou seja, parece que o fim não é o serviço que estão devolvendo à sociedade, ao contribuinte, pelos impostos que se paga. Parece que o fim, o grande objetivo, é construir uma máquina política, garantir emprego para uma série de pessoas, garantir ali um caixa para campanhas e não servir a sociedade, servir o contribuinte. Então, queria aqui me somar a Vossa Excelência nessa preocupação. Estive aí, onde Vossa Excelência está na terça-feira, anunciando minha posição contrária a essa indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Não acho que isso é o que preserva melhor o interesse público. Essas indicações partidárias de grupos políticos para o Poder Judiciário é algo extremamente preocupante. Apresentei aqui nessa casa, no ano de 2015, uma PEC, a PEC 52 de 2015, que torna essas indicações para tribunais superiores e também para tribunais de contas
torna essas indicações instrumento de concurso público, que não existe sistema perfeito, mas pelo menos nós teríamos membros isentos de influência político-partidária ali. E também sem vitaliciedade, com mandato de 5 anos, para que aquilo não seja uma profissão, aquilo seja um serviço temporário de 5 anos à sociedade, para que a pessoa não fique ali ad eterno, não fique ali para sempre. Então, eu queria me somar a Vossa Excelência nessa preocupação. Eu acho que a gente tem que ter preocupação nesse momento com a sociedade brasileira, com a população brasileira, que está hoje com vergonha da política, dos políticos, e isso não é bom, porque política é algo importante. Agora, tem que ser feita de uma forma digna, decente e a serviço de quem ela representa, que é o povo, que é a população, e não a serviço de interesses particulares de quem quer que seja. Então, queria me somar a Vossa Excelência nesse seu pronunciamento importante, nesse momento da quadra nacional. Obrigado, senador. E eu quero avançar na ideia do Senado. Começamos melhor ou pior 2017? Por um lado, eu acho que começamos melhor, na medida em que, desde todas as votações que eu fiz desde que estou aqui, já estou no final do meu 2º mandato, nós tivemos apenas 2 presidentes. Ou era Renan, ou era Sarney. Ou era Sarney, ou era Renan. Ou era Sarney, Sarney, depois Renan, Renan. E, finalmente, temos um outro. Mas eu votei no senador José Medeiros, porque eu acho que o senhor representaria uma mudança maior, uma novidade. Esses primeiros dias do senador Eunício, eu até quero dizer que ele está me passando a imagem positiva no comportamento que ele tem tido aqui. Mas eu esperava algo melhor. Confesso que me preocupa muito nesse momento que a presidência da CCJ continue com o mesmo grupo. É como se fosse uma família aqui dentro que controla o Senado inteiro, em um momento em que a gente precisa abrir mais para ter mais credibilidade. Eu acho que começamos 2017 melhor do que 2016, mas ainda muito pouco melhor do que deveria e do que o Brasil exige. Poderiam ter colocado a caçula da família, né? Senadora Simone Tebet. Eu não a coloco como parte da família, ela é parte do mesmo partido, mas não representa um grupo que há muito tempo está dominando o Senado, e isso não é bom. Finalmente, no meu caso pessoal, eu confesso que eu não sei se começo 17 melhor do que 16. Tomei decisões muito difíceis para mim em 16, como votar pelo impeachment da presidente Dilma, e acho que fiz correto. Naquele momento era o certo. Continuo achando que eu não errei. Continuo achando que tive um mérito nisso, que foi o mérito de ter coragem de votar contra uma base importantíssima da minha vida política. Votei sem mudar 1 milímetro das minhas crenças, meus compromissos pessoais, olhando o Brasil e não nem mesmo o eleitor, que é uma obrigação da gente, mas eu votei conforme eu sempre falei. E eu não sei se estou melhor ou pior em 17 do que 16. Mas isso a gente vai ver ao longo do ano e ao longo do que é que a gente vai conseguir fazer para que o Brasil saia da tragédia que atravessa. A tragédia de um país que dá a impressão que está se desagregando como nação. Uma imagem que eu tenho usado, que pode parecer muito forte, mas uma espécie de Síria sem bombas, ainda. Se a gente não considera que as bombas que explodem nas caixas eletrônicas dos bancos não são bombas, mas são bombas também. O Brasil é um país que está numa fase de desagregação. E tanto para fazer para que esse país tenha coesão e rumo. Hoje estamos sem coesão e sem um rumo claro de para onde ir. Esse seria o grande desafio. Mas, para falar desse desafio, o meu tempo já esgotou, eu quero usar muitas horas aqui, se for preciso. Como o Brasil passa a ter uma coesão de nação, e não
essa tragédia que nós vemos de interesses corporativos acima dos interesses comuns do Brasil e o egoísmo acima do patriotismo. Como é que a gente vai vencer isso e definir um rumo? Você vê o que está acontecendo em Vitória, duas coisas que me assustam muito. Primeiro, que o ministro mais importante hoje, senador Regoff, é o da Defesa. É muito preocupante quando um país que não está em guerra contra outro país, o ministro mais importante é o da Defesa. O mais importante devia ser o da Educação, até da Economia, mas é o ministro Jungmann o que mais aparece. E olha que é do meu partido, meu conterrâneo e meu amigo. Mas não é bom para um país que o ministro da Defesa seja uma figura importante, salvo em guerras. E a outra é como populares, honestos, decentes, estão invadindo supermercados para roubar mercadorias só porque aqui não tem polícia. A impressão que dá é que no Brasil você só é honesto se a polícia estiver ativa. Se a polícia fica dentro do quartel porque as mulheres dos policiais não deixam eles saírem, aí todo mundo passa a cair no crime. Todo mundo não, desculpe, mas muita gente honesta passa a cair no crime. Esse é um sintoma de desagregação de um país. Eu não quero chegar ao que sempre eu via quando era menino, que na Suíça o jornal é colocado no lugar com um pires ao lado. Você pega o jornal e deixa o dinheiro, não precisa ninguém vendendo. De noite vem o jornaleiro e leva o dinheiro. Não precisa chegar a esse ponto. Mas a ideia de que, não tendo polícia, você tem direito de invadir as lojas, é sintoma de muita gravidade. Um país que não é capaz de ter coesão se não for na marra, onde não se cumprem as leis se não for com a polícia junto. Isso é muito preocupante. E, lamentavelmente, entre 16 e 17, parece que esse Senado não descobriu essas coisas. Quantos anos que aqui muitos alertamos que o Brasil está vivendo uma guerra civil? Quantos anos? Quantos anos eu ouço isso aqui, ou eu digo isso aqui? E ninguém aqui parece, ou pelo menos o conjunto de nós, despertarmos. Como é que nós podemos parar isso? E quero dizer, senador, que ontem eu cheguei perto aí do senador Eunício, aí onde o senhor está sentado, e disse a ele que ele é o presidente dos próximos 2 anos, mas está na hora dele vestir, de fato, a roupa, a batina, a toga de presidente do Senado, segundo homem na sucessão presidencial e chefe do Congresso, que é um poder, e não ficar apenas na tarefa de conduzir aqui a agenda, ver quem vai ser presidente de comissão e tentar nos juntar aqui para discutirmos o que fazer nesse momento tão grave da história do Brasil. Está na hora dele tentar fazer isso. Até porque nossos partidos não estão dando conta. Não é à toa que temos um senador independente já há muitos meses. Não está dando conta. Não estão dando conta os partidos. Não temos lideranças grandes. Chegamos ao ponto de tanto antagonismo que comemoramos o fato de que 2 ex-presidentes se abraçaram. Eu comemorei quando vi o presidente Fernando Henrique e o presidente Lula se abraçando por causa de uma tragédia pessoal, familiar, que foi o falecimento da dona Marisa. Se abraçaram. O Brasil precisa que esse abraço se transforme num diálogo. E aí alguns dizem, mas o presidente Lula é réu. Muito bem, isso é uma questão da justiça. A justiça cuide disso. E não vamos parar a justiça. Mas politicamente são 2 líderes nacionais. Eu tentei muito esse encontro no passado. Tentei muito esse encontro quando Lula era oposição e Fernando Henrique presidente. Terminamos um dia nos encontrando, os 3, às 11 da noite, no Palácio da Alvorada. Logo depois que o Lula perdeu a 3ª das suas derrotas eleitorais e o Fernando Henrique tinha acabado de ser reeleito e eu também tinha acabado de ser derrotado no meu pleito de reeleição, mas não avançou. A gente precisa retomar uma capacidade de diálogo nesse país. 2017 não está melhor do que 16 na ideia de diálogo. Não está melhor. Começamos 17 com o mesmo sectarismo que impede diálogo, que foi o ano 2016.
e ao longo de todo o tempo, não foi só depois do impeachment, já vinha antes a sectarização da política. Mas o que fazer? Vamos ter meses aqui ainda para isso. Vamos debater. Hoje eu queria simplesmente refletir sobre isso. 2017 está melhor ou pior do que 2016? Para o mundo? Não tem a menor dúvida que está pior. Para o Brasil, tem coisas melhores, tem coisas iguais, tem coisas piores. Para o Senado, tem algumas coisas melhores, algumas coisas assustadoras. E, pessoalmente, eu vou esperar para ver se é possível, em 2017, eu conseguir ser um senador melhor do que ainda em 2016, onde eu fiz meus esforços para conseguir cumprir meu papel. Era isso, senador Zé Medeiros, como primeiro discurso desse novo ano no Senado.